Bom, como referência para falar sobre desenvolvimento motor, para a gente entender como funciona, né, esse processo de aquisição da nossa motricidade, eu gosto de trazer a referência de Gallagher. Ele desenvolveu um modelo conceitual para explicar a teoria dele. E esse modelo conceitual, ele faz uma analogia com uma ampulheta. Nessa metáfora que ele usa para explicar o modelo dele, ele traz que a ampulheta representa a vida do indivíduo. E todos nós nascemos com essa ampulheta vazia. O tamanho dessa ampulheta, a forma dessa ampulheta, vai ser definida por as nossas condições genéticas, tudo o desenho biológico, o mapa genético com o qual a gente nasce, ele define a estrutura dessa ampulheta, se ela é maior, se ela é menor. Então, tudo isso representa a nossa formatação inicial biológica no momento em que a gente nasce. E são aspectos nos quais a gente não consegue ter influência direta depois ao longo da nossa vida. E nessa concepção, a areia ele chama de substância da vida. São todas as experiências, todos os conteúdos, todas as vivências que vão nos enchendo de aprendizados e de substância, né? É por isso que ele usa o termo substância de vida. Todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, todos os nossos aprendizados, eles nos dão, eles vão irrigando todo esse nosso ser biológico e vão nos transformando num ser humano, que um ser humano não é só a parte biológica. O ser humano é a parte biológica, é a parte afetiva, é a parte intelectual, é a parte psicológica, é a parte espiritual. Então, todos esses aspectos que formam o ser humano, eles são construídos e são desenvolvidos a partir de todas essas experiências que a gente vai colhendo ao longo da vida. E essa construção do nosso ser, ele é influenciado por três fatores, que é o ambiente ao nosso redor, nós mesmos, a nossa biologia, a nossa concepção, as nossas capacidades, e as exigências que o ambiente traz para nós, para as quais a gente precisa reagir e responder. Então, a partir da relação desses sistemas, a gente vai enchendo a nossa ampulheta ao longo da nossa vida com essa substância, com essa areia que vai solidificando e vai construindo o nosso ser. E aí, então, a forma da ampulheta tem um sentido, né? Primeiro a gente constrói toda a base da nossa formação e depois, na etapa do nosso envelhecimento, essa ampulheta gira e ao invés da gente continuar desenvolvendo essas substâncias, a gente começa a perder e aí perdendo essa substância de vida aos pouquinhos. A essência do envelhecimento e a gente ir perdendo capacidades e perdendo funcionalidades. Então, essa é a metáfora que ele usa para interpretar o desenvolvimento motor com esse desenho tão poético da ampulheta. Aí ele apresenta que esse desenvolvimento motor ele acontece por etapas. Então, a primeira etapa do nosso desenvolvimento motor é uma fase motora reflexa, onde os nossos movimentos são, em sua maioria, que é quando a gente é recém-nascido, praticamente todos os nossos movimentos são controlados por reflexos automáticos. Nesse estágio, o cérebro ele vai coletando informações para lapidar o sistema sensório-motor. Então, os reflexos, eles são acionados por estímulos recebidos, que esses são codificados no nosso cérebro para ir começando a dar estrutura para o que depois vai ser o sistema sensório-motor voluntário. Esses estímulos que acionam os movimentos reflexos, eles provêm quase majoritariamente de estímulos sensitivos, do tato,
da audição, do, dos sentidos em geral, e é por isso que a gente fala que o bebê aprende, primeiro de tudo, através dos seus sentidos. Então, por isso que é muito importante que ele tenha essas experiências de tocar, de sentir diferentes posições, é, todas essas sensações que ele vai coletando estão dando informações para o cérebro consolidar esse aprendizado e depois poder formar o que vai ser todo o desenvolvimento da motricidade voluntária. Depois o bebê, aos poucos, ele vai inibindo esses reflexos e já vai adquirindo a capacidade de fazer movimentos voluntários. E aí ele dá um passo para o próximo estágio, que é o estágio dos movimentos rudimentares. Nessa etapa, os movimentos eles ainda são grosseiros e rudes, eles não têm precisão nem refinamento, porque ainda a estrutura sensório-motora não está amadurecida o suficiente para dar essa precisão, para dar essa delicadeza e para dar o controle necessário para o movimento ser refinado. É por isso que ele é chamado de movimento rudimentar, são movimentos grosseiros. E aí, quando o sistema está amadurecido para começar a aprender a controlar e refinar esses movimentos, a gente entra na próxima fase, que é a fase motora fundamental. Como o próprio nome já diz, essa etapa vai ser responsável por construir o fundamento de toda a nossa motricidade. O aprimoramento do controle motor nessa etapa está pautado na capacidade de organizar ações motoras isoladas e combiná-las adequadamente para gerar o que a gente chama de padrões de movimento. Só para vocês entenderem, o nosso corpo, as nossas articulações, elas são capazes de gerar movimentos isolados. Então, por exemplo, meu braço agora está flexionando. Essa flexão do meu braço é uma ação motora isolada. Agora, se eu combino essa flexão do braço com uma extensão de ombro, isso aqui é o padrão de movimento de levantar os meus braços. E a mesma coisa com o caminhar. O caminhar é um padrão de movimento que está coordenando e organizando uma série de ações motoras isoladas. Então, quando a gente começa a conseguir organizar essas ações motoras isoladas e combiná-las, a gente começa a adquirir a capacidade de criar padrões de movimentos. Esse é o objetivo dessa etapa de desenvolvimento da fase motora fundamental. É essa criação e aprendizado de padrões de movimentos fundamentais que são movimentos estabilizadores, movimentos locomotores e movimentos manipulativos. Esses 3 tipos de padrões de movimento são os fundamentos para continuar desenvolvendo depois padrões de movimentos mais especializados. Então, como padrões de movimentos estabilizadores, a gente tem o equilíbrio e todos os movimentos que nos permitem manter uma estrutura postural específica. Os padrões de movimentos locomotores são todos os que nos permitem sair de um ponto A e chegar num ponto B, como por exemplo andar, correr, até mesmo rolar, rastejar, são todas as combinações de movimentos que nos permitem sair de um lugar e chegar em outro. E os padrões de movimento manipulativo são todos aqueles que nos permitem nos relacionar com outros objetos ou até mesmo outras pessoas. E, em geral, eles exigem muito mais a nossa motricidade fina, porque eles dependem de muito mais precisão e de muito mais controle. E aí, então, o objetivo dessa fase de desenvolvimento é fazer com que a gente desenvolva o maior repertório possível de padrões de movimentos fundamentais. E esse desenvolvimento vai acontecer primeiro formando padrões específicos simples
e depois eles vão aumentando complexidade e a gente vai adquirindo também a capacidade de combinar esses padrões. Então, eu vou conseguir criar padrões de movimentos que vão combinar padrões estabilizadores com manipulativos, locomotores com manipulativos, estabilizadores com locomotores e assim por diante. Eles vão combinando e a gente vai ganhando complexidade nesse desenvolvimento motor. E o que mais influencia esse aprendizado são as experiências que o corpo tem. Então, nessa etapa é muito importante que a criança tenha a possibilidade de experimentar o máximo possível das suas capacidades corporais. E já nos primeiros meses de vida, o bebê você já consegue observar bebês desenvolvendo padrões de movimentos. Então, quando o bebê começa a rolar, quando o bebê começa a rastejar, depois ele começa a engatinhar, e tudo isso já desde muito cedo da nossa vida, a gente já está pronto para começar a desenvolver essas habilidades fundamentais. Então, desde cedo a criança precisa de muita experimentação, precisa de ter oportunidades para desenvolver esse repertório máximo possível. O aprendizado dessas habilidades passa por um processo de subestágios de desenvolvimento, né? Então, todas as habilidades fundamentais, elas vão primeiro passar por um estágio inicial em que a criança, o bebê, ele vai dando as primeiras tentativas, ele tenta e erra, ele tenta dar os primeiros passos e ele cai. Então, esse é o estágio inicial de um padrão de movimento que está começando a aparecer. Depois você já percebe que ele tem um maior controle, ele consegue coordenar melhor, e aí ele passa já para um outro nível, que é o elementar emergente. Ele já está começando a conseguir controlar esse movimento. E depois, por último, ele já fica proficiente, ele já está dominando aquela ação, ele já consegue fazer sem pensar muito, sem muita dificuldade, então ele já atingiu um nível de proficiência nessa ação. Então, o nosso objetivo é alcançar esse nível de proficiência no máximo de capacidades possíveis. E aqui é importante salientar que quem tem uma vivência motora pobre, ele vai conseguir avançar bem devagar nesses estágios de desenvolvimento, e pode ser que muitas das habilidades ele fique num patamar de estágio elementar e ele não consiga chegar nesse estágio de proficiência, porque no fundo o desenvolvimento desse aprendizado depende muito das experiências que a gente tem. E aí a última etapa do desenvolvimento motor é quando a gente consegue usar esses padrões de movimentos fundamentais, quando a gente consegue pegar todo esse repertório de movimentação que a gente construiu na etapa anterior e consegue com consciência e com intencionalidade direcionar para um objetivo e para um fim específico. É um momento em que a gente usa a nossa inteligência para conseguir identificar no nosso ambiente, nas exigências que estão à nossa frente, qual que é a melhor resposta motora para enfrentar aquele desafio. Então aqui essa intencionalidade entra, por exemplo, quando eu começo a brincar, praticar jogos, praticar esportes, praticar alguma atividade física específica, ou até quando eu começo a exercer certas funções, cumprir tarefas específicas. Aqui, nesse momento, eu vou construindo também a minha inteligência corporal, porque à medida que eu vou executando essas tarefas e eu vou praticando essas ações com consistência, eu vou encontrando técnicas, formas de executar esses movimentos que tornam esse padrão mais eficiente. Então eu vou desenvolvendo a minha inteligência motora. E aqui, nesse momento, a variedade de experiências já perde o sentido nessa etapa, porque agora eu estou refinando os movimentos para aquilo que a vida exige de mim.
Então, aqui eu não preciso me preocupar em ter tantas experiências motoras, porque no fundo eu estou buscando uma especialização de movimento, né? Eu tô procurando refinar movimentos para um fim específico. Então, aqui a prática desse fim específico vai ser o que importa. Então, eu repetir e continuar me desenvolvendo nessa eficiência, nessa modalidade, nesse espectro de exigências, vai fazer com que eu continue evoluindo no refinamento motor. E aí, como que a gente tem que enxergar essas etapas do desenvolvimento motor ao longo da nossa vida, né? O período da infância, a gente vai consolidar principalmente até o estágio das habilidades motoras fundamentais. Então, durante esse período, é muito significativo que a criança tenha variedade de experiências e de oportunidades de desenvolver a sua capacidade motora. Já na etapa da adolescência, o foco principal dessa fase é a construção da sua identidade. Então, nesse momento aqui, ao invés de ampliar e dar uma variedade muito grande de tarefas, é importante que ela se desenvolva naquilo com o qual ela se identifica pessoalmente. Assim ela vai desenvolvendo a essência dela e lapidando todas as capacidades motoras para responder a essa essência individual e personalizada. E é assim então que a gente constrói e desenvolve a nossa motricidade. E mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários e eu vou tentar responder o máximo de dúvidas possíveis para que a gente consiga colocar todo esse conhecimento na prática no dia a dia de vocês.